Olá, sou Carlos Rennick, dono da marca Mineração de Cabo a Rabo. O meu objetivo com esse canal é levar a você o amor e a paixão que eu sinto pela mineração. Se você está buscando conhecimento sobre o universo da mineração, este é o local onde você encontrará respostas para as suas perguntas. Vou estar com vocês neste curso que é a redução de custos na escavação, carga e transporte. Vamos lá. Como reduzir custos na escavação, carga e transporte? Isso aí é uma pergunta recorrente, entra ano, sai ano, entra década, sai década, e a busca pela redução de custos ela é constante em qualquer etapa. Tá? Existem regras simples de se conseguir esse objetivo. E a ideia desse curso é justamente mostrar que não precisa, às vezes, de muita complicação para se ter um bom resultado. Basta, às vezes, ter um senso de observação aguçado para conseguir excelentes resultados. Então vamos lá. Quando se fala em otimização e redução de custos, o ponto de partida é o conhecimento das operações de escavação, de carga e de transporte, as quais queremos otimizar. Com certeza, se eu não tenho um conhecimento profundo dessas operações, como é que eu vou tentar otimizar alguma coisa que eu desconheço? Então, a primeira coisa é buscar o quê? O conhecimento. Então, 3 pontos, e aí eu destaco bem, 3 pontos são fundamentais para que você tenha um bom resultado. Primeiro, observação e acompanhamento da cadeia produtiva. O segundo é a atenção aos detalhes e particularidades de cada etapa de processo. E o terceiro é ter em mente que a redução de custos é consequência de otimização. Vamos adiante. Então, a mineração nós temos 3 áreas distintas nas quais estão concentrados 99% de todos os trabalhos. Essas áreas são área de lavra, área de descarga e área de acesso. Vejamos agora, o que são as áreas de lavra? São as áreas onde se desenvolve todos os trabalhos de lavra propriamente dito, como perfuração, detonação, escavação, carga dos caminhões. Então, essa aí seria o ponto de partida do nosso estudo. Área de descarga, aí nós podemos subdividir em áreas de beneficiamento, quando eu vou já ter a descarga diretamente no britador, eu posso ter o material colocado em um estoque, em uma pilha pulmão, ou até mesmo uma deposição de estéreo, um depósito controlado de estéreo. As áreas de acesso, essas áreas de acesso elas são fundamentais, tá, no processo, e são acesso a depósito de estéreo, paióis, área de pesquisa, área de manutenção, acesso à área de beneficiamento, acesso a uma frente, acesso a outra. Então isso aí não tem assim, muito mistério, tá? Ou seja, o acesso são as estradas por onde trafegam os meus equipamentos. Agora vamos conhecer um pouquinho aqui da frota de equipamentos, tá? Que nós vamos estar envolvidos com eles. Então, primeiro, o A1 de qualquer serviço, de qualquer operação de lavra, são as perfuratrizes, é o equipamento de perfuração. Tá? Sem perfuração, na maioria das minas, você não consegue lavrar o minério. Tá certo que algumas você consegue até fazer a lavra sem a utilização de explosivos, mas basicamente todas as outras e as principais aí necessitam do uso de explosivos, portanto necessitam de equipamentos de perfuração. Aí elas podem ser rotativa, pneumática, hidráulica, down hole e por aí afora. Os tratores são equipamentos de desagregação e escavação. Equipamentos de carga. Aí nós temos uma variedade enorme. Pode ser carregadeira, pode ser uma escavadeira a cabo, escavadeira shovel, escavadeira retro, escavadeira hidráulica. E
uma infinidade de portes também desses equipamentos que nós vamos ver com mais detalhes nas próximas aulas. E os equipamentos de transporte, né, que são os caminhões utilizados para o transporte do material dentro da mina. E esse transporte vai desde caminhões de pequeno porte, aí, de 10, 15, 20 toneladas, até caminhão de uma capacidade muito grande de transporte, 100, 150, 200 toneladas. As operações de lavra em minas céu aberto se dividem em 4 etapas distintas. Né? E aí eu acrescento que subterrânea também passa por essa mesma subdivisão. A primeira delas, como eu já falei antes, é perfuração. Em seguida vem o desmonte. Logo depois dele você tem a carga e, por fim, o transporte. Então, por que eu quero frisar aqui? Se o curso é baseado em escavação, carga e transporte, por que eu estou falando em perfuração e desmonte? Porque se você não tiver uma perfuração correta, bem feita, adequada, um plano de fogo muito bem elaborado, você vai estar jogando dinheiro fora nas etapas que são o objetivo desse curso, que é a carga e o transporte. A perfuração é o princípio da lavra. Né? É fundamental que o responsável pela operação na mina, o pedreiro, ele tem que ter um conhecimento pleno e profundo das variáveis que envolvem o trabalho de perfuração. Isso aí, brevemente, nós teremos em nosso canal um curso específico para perfuração de rochas, e assim que o meu for lançado, eu vou estar divulgando isso nas redes sociais, e quem tiver interesse, será um prazer recebê-los no nosso canal. Desmonte de rocha, por sua vez, é o outro ponto fundamental para a redução de custo na escavação, carga e transporte. Por quê? Se o desmonte for mal feito, companheiro, você vai ter um gasto muito grande para corrigir uma cagada feita num desmonte e para tentar produzir alguma coisa daquele fogo horroroso que está lá na praça. Então, o desmonte de rocha mal executado, ele impacta diretamente na escavação e carga, onerando os custos dessas etapas e prejudicando todo o processo produtivo. E aí o impacto principal, que eu ressaltei, que é a escavação e carga, só que isso vai refletir até na sua instalação de beneficiamento. Né? Então, curso de desmonte de rocha, nós teremos curso de desmonte a céu aberto e teremos um curso de desmonte subterrâneo, que também oportunamente serão divulgados para vocês. Então, o foco principal do nosso curso está aí. Escavadeira e caminhão, carregadeira e caminhão, articulado, autônomo, seja o que for, basicamente nós temos que buscar a redução de custo nessas duas etapas. Tá? E isso aí é o que diferencia um bom profissional de um profissional medíocre. Por quê? O bom profissional, isso aqui eu afirmo com todas as letras, não é aquele que fica sentado atrás do volante de uma Hilux com o ar-condicionado ligado e andando para cima e para baixo, não. O bom profissional é aquele que observa atentamente todas as operações e põe em prática os seus conhecimentos visando a redução de custos. Hoje nós temos uma otimização muito grande aí em termos de despacho, de autônomos. Só que isso são para determinadas minas. Minas pequenas, empresas pequenas, a maioria delas ainda não está adequada a isso. E quando eu falo que você tem todo um sistema de monitoramento da mina aí, que é uma evolução fantástica, mas ela veio em consequência da incapacidade de observação do supervisor. Então, se o supervisor fica para cima e para baixo, andando numa caminhonete, levando água para o operador de escavadeira, levando água para o ajudante, correndo atrás disso daqui, ele não tem tempo de ver a operação. E é aí que entra o sistema supervisório. Tá? Porque o supervisor vai continuar atrás do volante levando água, vai criar mais uma oportunidade de emprego, que é aquela da pessoa que vai ficar no sistema supervisório. Tá? Então, se a sua empresa não tem um sistema supervisório,
você tem que parar de levar água para o operador e observar mais a produção das suas frentes de lavra. Os tipos de materiais na lavra, isso aí é apenas ilustrativo, basicamente todo mundo sabe, nós temos minério, estéreo e outros. E outros, normalmente, são aqueles materiais intermediários entre minério e estéreo que poderão, no futuro, ser aproveitáveis. Então, ele tem uma destinação própria, ele não vai nem para os depósitos controlados de estéreo e também não serve para minério, mas com a evolução da tecnologia, esse material pode ser aproveitado futuramente. E, justamente por causa desses materiais de alta, baixa e média qualidade, nós temos um fator importante aí que deve ser levado em conta, que é o acompanhamento, tá? Isso aí nós vamos ter uma interface com o pessoal da geologia, uma interface com o pessoal do planejamento, uma interface com o laboratório, que vão fornecer os dados de qualidade do minério nas diversas frentes disponíveis para a lavra. E é muito importante a gente ter isso em mãos e acompanhar perfeitamente, porque a forma de você melhor alocar seu equipamento e ter um resultado satisfatório, tá? Muitas vezes está ligado ao que é a qualidade do minério. Eu, nos meus 40 e tantos anos de experiência, eu já vi muita coisa desse mundão da mineração, tá? Principalmente no turno da noite, onde todos os gatos são pardos. Ali, meu amigo, tem pessoas que fazem malabarismo para serem os melhores da competição, tá? Ou seja, o meu turno produz mais. Então ele não respeita essas variáveis de controle, ele muda a escavadeira para um ponto mais fácil de trabalhar, tal. Em detrimento disso, coisas que acontecem, não adianta falar, não, mas isso não acontece na minha mina. Observa que você vai ver que acontece. Tá? Eu não estou falando mentira aqui, eu estou falando por experiência. São 45 anos aí trabalhando com isso. Tá? E na calada da noite tem gente que faz muita coisa aí. Então, é importante conhecer isso, muito importante, porque além de eu estar preservando a vida útil da minha mina, tá? Eu estou tendo uma consistência na qualidade do material que vai gerar o quê? Uma redução de custos também na pós-britagem, que é no beneficiamento do meu material. E aqui é um gráfico somente para ilustrar, né? Então nós temos aí um range de qualidade e você tem uma faixa mínimo, máximo e o teor que você teria, teoricamente, naquela frente. Tá? Então é importante você ter isso em mãos, ter um blend em mão, o que eu preciso? Eu preciso tantas viagens dessa frente, tantas daquela, para atingir uma qualidade média aí, em torno de 50% ou 55%. Tá? Isso aí é característico de cada mineração. Então, vocês que estão na área já há bastante tempo conhecem praticamente todos esses equipamentos que estão aí nas imagens. Né? Quem está começando, quem está sentindo atraído pela mineração, tá? Presta bastante atenção para entender um pouco, porque apesar da similaridade, cada um tem uma particularidade diferenciada. Tá? Então, nós vamos falar de cada um deles com um pouco mais de detalhe no decorrer dessa aula. Vamos lá. Uma coisa é importante, essa eu quero frisar. A redução de custos, tá, se faz observando pequenos detalhes na operação. Muitas vezes você está com um detalhe pequeno lá que aumenta a DMT, que provoca um consumo maior de combustível, né? E às vezes você fica querendo achar a redução de custo num macro universo. Ponha em sua mente atenção aos pequenos detalhes. Uma pequena curva a mais no trajeto pode significar uma diferença muito grande, porque quando se fala em redução de custo, nós não estamos falando aqui de um dia, uma semana, um mês. Nós estamos falando de um ano. Então, no conjunto de um ano, tá? Muitas vezes 1 centavo economizado por hora
vai fazendo uma diferença muito grande. Aquele que trabalha com mineração e está somente olhando o macro, ele perde a oportunidade de fazer o nome dele na empresa e ser promovido e ser valorizado, porque ele está buscando redução de custos com produtividade e qualidade. E voltando agora aos equipamentos, tá? Nós vamos começar com trator de esteira. Todo mundo que trabalha com mineração conhece muito bem, sabe que você tem porte aí desde tratores pequenos aí, bem pequeno mesmo, até tratores monstruosos, tá? E eles são equipamentos, a finalidade principal é executar corte em material, os quais não necessitam de explosivo, mas, por outro lado, a carregadeira também não consegue sozinha desagregar. Então, esse é um equipamento intermediário entre o explosivo, tá, e o material solto. Eles são utilizados na preparação de carga para carregadeira, abertura de estrada, corte de material em bancada, push, nós vamos até ver um videozinho aqui de uma das funções dele na terraplanagem, tá? Trabalhando em conjunto com o scraper. E tem alguns dele que, além da lâmina que empurra o material, eles possuem também um escarificador ou um ripper atrás, que tem a função de quê? Penetrar no solo e desagregar para facilitar o corte no meio. Então aí tem um exemplo de um trator de esteira trabalhando, utilizando toda a potência do equipamento, e você vê uma carga na frente da lâmina excelente, tá? Então a produtividade desse operador é uma produtividade boa pela forma que ele está desenvolvendo o trabalho aí. Agora nós vamos ver a função do escarificador, tá? Eu vi no lado direito da tela aí, ó. Atrás do escarificador ele tem a função de desagregar. Eu posso ter três pontas, posso ter duas, como nesse caso aí, e posso apenas ter uma central. Aí vai variar de acordo com a sua necessidade, tá? Uma coisa que eu quero frisar é o seguinte: se o trator não tem uma lâmina embaixo para acerto, essa operação que ele está fazendo aí não é das mais corretas. Por quê? Você está desgastando os parafusos, tá? Na hora a troca de lâmina vai dificultar, e também está comendo a base da sua lâmina. Agora vamos falar um pouco da escavadeira. Escavadeira hoje nós temos dois tipos, que são as escavadeiras shovel ou frontal e as retro, tá? Essas escavadeiras podem ser divididas hidráulica e a cabo, e as retros em hidráulica. Existia retro a cabo, hoje elas são artigos de museu, tá? Não tem mais. A vantagem de uma escavadeira hidráulica é que ela pode até substituir um trator em várias circunstâncias, tá? Então elas tiveram uma aceitação muito grande no mercado da mineração devido à versatilidade das mesmas. E aí nós temos uma shovel a cabo, tá? Nós vamos ver um pouquinho aí da operação dela, uma coisa rapidinha, para vocês terem a noção de como que opera de como ele funciona. Essa operação é excelente, você vê, carregamento pelos dois lados do equipamento. Então isso aumenta muito a produtividade, tá? Então são detalhes importantes. Se você tiver oportunidade na sua mina de implementar esse trabalho, carregamento dos dois lados, meu amigo, você vai ganhar de produtividade. E agora nós vamos ver uma escavadeira hidráulica, porém shovel, como aquela primeira que nós vimos, que é a cabo. A particularidade dela é que a mandíbula dela, onde ela faz a escavação, é que é móvel, tá? Então, quando chega na caçamba do caminhão, ela abre a mandíbula e, com isso, ela faz a carga do caminhão. Também existem escavadeiras de grande porte nesse sistema.
Bom, carregadeiras. Carregadeiras também são equipamentos que vão desde pequeno porte até grande porte, carregadeiras aí de capacidade de 30 toneladas por caçambada ou até mais, tá? Elas também podem ser utilizadas como meio de transporte, o quê? Desde que seja em pequena distância. Um exemplo de uma operação dessa é quando você tem uma pilha pulmão perto de um britador, tá? E por algum motivo não tem caminhão da mina ou está fazendo manutenção, alguma escavadeira na mina, então você bota uma carregadeira nessa pilha para que ela possa estar alimentando o britador e você não parar a sua produção, tá? Essa é uma das utilidades que ela pode ter. Em outros casos também, você pode utilizá-la para manutenção de pista, praça de carregamento, ou seja, é um equipamento muito versátil. Caminhões, também da mesma forma, desde os de 5, 10, 15 toneladas até caminhão de 200, 300 toneladas aí, tá? O que vai definir o tipo adequado de caminhão a ser utilizado em mineração é a relação custo-benefício aliada ao porte do empreendimento. Então, por exemplo, não adianta eu ter um caminhão de 200 toneladas se a minha escavadeira ela não tem capacidade para carregar esse caminhão. Ou se ela é tão pequena que ela tem que ficar meia hora para fazer a carga num caminhão desse. Da mesma forma é o caso contrário. Não adianta eu ter uma escavadeira aí de um porte gigantesco e um monte de caminhãozinho pequeno lá que você tem que estar pondo meia caçambada. Então, tem que ter um estudo profundo aí de viabilidade, de capacidade produtiva, de aonde você quer chegar, você também tem que ver o futuro aí. Tá? Minha empresa vai crescer, então vale a pena agora eu já investir num equipamento um pouco maior, para no futuro se adequar, ou é melhor eu investir num equipamento adequado à mina agora e quando eu crescer eu troco ele. Então tudo isso é questão de estudos aí, viabilidade econômica e a viabilidade também de produção. Então aí nós temos um pequeno Caterpillar, tá? 797F, vocês veem que figura humana aí fazendo um contraste aí, são máquinas de porte muito grande mesmo, tá? Fáceis de operar, são equipamentos de uma aparente complexidade, mas também de uma simplicidade na operação, tendo em vista todo o avanço tecnológico, toda a tecnologia que está embarcada hoje nesses equipamentos. E por aqui, meus amigos, nós vamos terminando essa aula, tá? Nós tivemos a oportunidade de ver os equipamentos de escavação, de carga. E eu volto a frisar uma coisa, tá? Você está pensando em fazer redução de custos na sua operação? Atenção aos pequenos detalhes. Atenção àqueles detalhes mínimos que parecem insignificantes, mas que podem trazer um prejuízo grande, ou que não tragam prejuízo, mas podem ser um fator de quê? Deixar a sua empresa de ganhar mais dinheiro. O primeiro desses seriam os scrapers, tá? São equipamentos basicamente utilizados em terraplanagem, mas dependendo do minério, da mina, da forma como é lavrado esse minério, ele pode ser usado também na mineração com muito sucesso, tá? Eu, inclusive, já trabalhei em algumas minerações onde a gente utilizava o scraper para decapeamento do minério. Então, a capacidade deles varia. Basicamente, eles necessitam de um trator para empurrá-lo, fazendo o que se chama push. Então, eles escavam, carregam, transportam e despejam sem a necessidade do uso de carregadeiras ou escavadeiras. Vamos ver agora como é que é a operação desses equipamentos. Então, é um vídeo curtinho que dá para ter uma noção muito boa de como eles trabalham. E como eu disse, é fundamental ter um trator para fazer o poço. Nesse caso aí, nós estamos vendo 2 tratores, tá, para fazer o poço, ou seja, ajudar o scraper a cortar o material, encher o chamado caixote, tá, para em seguida ele despejar
um outro local. Aqui um outro trabalho também com scrape, utilizando apenas um trator como puxa. Então, vejamos. Vocês podem ver, ele tem uma lâmina na parte inferior do caixote, tá? Essa lâmina, quando ele abaixa o caixote, essa lâmina penetra no solo e o trator faz a função de apoio para que ele possa encher rapidamente esse caixote e transportar o material. Os outros equipamentos alternativos seriam back-wheel, né, que é uma roda com caçambas, ou também chamado escavador contínuo, e as draglines. Né? O trabalho independe de outros equipamentos e eles têm uma capacidade produtiva muito grande. Então aqui nós vamos assistir o trabalho de um back-wheel, ou uma roda de caçambas. Tá? São máquinas de grande porte, consideradas maiores do mundo aí, e tem uma produtividade altíssima. E agora nós vamos ver a operação de uma dragline. A dragline basicamente ela tem uma caçamba e dois cabos, um chamado cabo de arrasto e outro cabo de elevação. Tá? Então o operador joga a caçamba no material a ser cortado, aciona o cabo de arrasto que puxa essa caçamba e o peso dela faz com que os dentes existentes na parte inferior dela penetrem no solo, escavando o material. Quando a caçamba está cheia, ele eleva essa caçamba e gira a máquina para o local de descarga, como vocês estão vendo aí nesse vídeo. Então, ele lança a caçamba, o ponto que ele vai iniciar o corte, puxa o cabo de arrasto, que é aquele onde estão aquelas correntes embaixo, e à medida que ele vai arrastando a caçamba, ela vai enchendo de material. Continuando, nós temos uma série de novas tecnologias aí em desenvolvimento e cada empresa aí, a cada dia que passa, traz uma novidade, tá? Então, esse vídeo aí que nós vamos ver me foi gentilmente cedido pela Sandvik, tempo que eu lecionava no curso de mineração, para que eu pudesse estar apresentando para os meus alunos, tá? E vocês vão ver uma forma diferente de transporte de material, tá? Que é um sistema híbrido, onde você tem os caminhões transportando da frente de lavra para o britador, e do britador para a frente é somente correia transportadora e empilhadeiras, tá? Então é um vídeo bastante instrutivo, bastante interessante. Inclusive vai ter uma parte nele onde eu vou estar comentando sobre ciclo e posicionamento de caminhões para o basculamento, na hora do basculamento. Tá? E o mesmo se aplica também
ao carregamento. Como nós estamos falando em reduzir carga, você tem que atentar para os detalhes primordiais, ou seja, os detalhes do ciclo, não perder tempo no ciclo, porque a soma dos tempos perdidos pode levar à perda de um grande valor. Então vamos lá. A gente pode ver o material depois de britado, ele é transportado por correias transportadoras, tá? E é espalhado no local de descarga por uma empilhadeira, tá? Aí vocês podem ver com precisão o ciclo, tá? O sincronismo de basculamento. E eu vou aqui dar um stop aqui para vocês atentarem bem para esse desenho no piso aí, tá? Então você vê, tá, que quando você consegue otimizar a sua produção, otimizar o seu transporte, tá, você está reduzindo e muito o custo, tá? Então você vê que aí não há perda de tempo no basculamento. A otimização, tanto na descarga como na carga, é fundamental, tá? E aí vocês vão ver uma outra alternativa, tá? Ao invés de estar usando caminhões, se utiliza correia transportadora e empilhadeira. Ela tem uma versatilidade fantástica, isso aí, em termos de redução de custos aí numa empresa, é uma coisa fantástica. Agora, é um investimento caro, não resta dúvida. Mas tudo requer uma questão de análise de custos para viabilização ou não de determinado tipo de equipamento. Você vê que a correia também, ela é móvel, toda a estrutura dela, tá? Você não precisa estar desmontando ela para transportar de um lado para outro. Você tem essa facilidade aqui que a própria correia desloca junto com a máquina. E o ganho de produtividade aí, ele é fantástico. Agora nós vamos ver a manutenção da britagem, tá? Que é uma britagem também com uma versatilidade muito grande, tá? Tanto seja para manutenção, como para você reposicioná-la em outro ponto da mina. Então não é aquela britagem fixa aí que você teria que fazer uma certa estrutura, não. Você tem como estar reposicionando ela em vários locais da sua mineração, tá? Porque ela é uma britagem semimóvel. Então, vocês veem que tecnologia é o que não falta. Bom, aí vocês podem ver, transportando o britador, tecnologia fantástica, e mesmo equipamento volta e transporta também a estrutura do chute de descarga. Então, à medida que a sua mina avança, você pode também estar alternando a sua britagem de local. Agradeço por ter e boa noite aí. Máquinas autônomas, tá? São pilotadas, dirigidas por um sistema de controle que informa esse equipamento para onde ele tem que ir e o que ele tem que fazer, tá? Não é ainda totalmente inteligência artificial. Precisa de uma pessoa no controle para estar direcionando isso. Mas todas as informações são passadas via wireless, tá? Então isso aí é um sistema fantástico de última geração. Agora, é um sistema muito caro, tá? Empresas de grande porte, tá? Que podem estar utilizando esse equipamento porque ainda é pouco acessível para empresas de pequeno porte, tá? E isso aí
Antes de continuar, eu quero alertar uma coisa. A tecnologia, ela vem para ajudar o homem, mas muitas das vezes ela vem para suprir a incapacidade do homem em observar determinados detalhes e com isso gerar prejuízo para a empresa. Então, a maior parte de todo esse desenvolvimento se deve, primeiro, à capacidade do homem de criar facilidades. Segundo, a incompetência de alguns que não conseguem observar. Então, se você trabalha numa pequena empresa que não tem como ter um sistema desse autônomo aí, você tem que observar os detalhes. Você tem que estar à frente de lavra, não é dentro da caminhonete, dirigir para cima, para baixo no ar-condicionado, não. É pôr o pé na lama, pôr o pé no barro, é sujar todo lá, é se empoeirar, mas é ver o que está acontecendo na sua frente de lavra, nas suas estradas, nas suas vias de acesso e principalmente na área de descarga. É aí que você consegue reduzir. Então vamos adiante aqui. O sistema autônomo de transporte pode levar a melhorias de produtividade. O caminhão autônomo não precisa parar para o almoço, troca de turno. Ele vai funcionar direto. Basta ter o cara no painel de controle lá e esse caminhão vai dar produtividade máxima, tá? Então não tem aquelas paradinhas do operador para dar uma cagadinha no meio do mato, né? Tal, aqui. Ou seja, quem está na frente de lavra sabe muito bem o que eu estou falando. Quem não está ainda vai ter o prazer de conhecer isso aí. Mas existem várias perdas de tempo e perdas de produtividade que os autônomos vêm para eliminar essas perdas, tá? Então, e se tiver algum problema aí, eles possuem sistemas de alerta e imediatamente enviam as informações de diagnóstico para que possa ser corrigido esses problemas. Aqui nós vamos ver um exemplo de um caminhão autônomo, tá? E transportando aí uma quantidade grande de minério, em torno de umas 200 e tantas toneladas, e ele não precisa de operador, tá? Olha o porte do bicho, olha lá, 238 toneladas, está na caçamba dele aí, ó. Então, toda a manobra, tudo isso é feito remotamente, tá? Ele não precisa do operador ali na cabine, mas ele precisa de uma central onde tem a pessoa que vai estar operando essa central aí e monitorando todo esse trabalho desses autônomos, tá? Ele é teleguiado aí por GPS, você vê essas antenas aí na frente da báscula aí, do chapéu da báscula. É uma tecnologia fantástica, muito grande. Bascula, estaciona, faz de tudo, tá? Então, e aí você consegue, tá, no simulador, na simulação para a implantação desse sistema, a melhor distância, o melhor ciclo de manobra, tudo isso que eu venho falando aí com vocês desde a primeira aula, tá? Os pequenos detalhes que vão gerar os grandes lucros, ok? Resumindo, aí nessa aula nós tivemos a oportunidade de ver equipamentos alternativos que não são comuns em todas as minerações, mas que têm o seu papel fundamental também em determinado tipo de mineração e determinadas frentes de lavras, tá? E vamos em frente, meu amigo, de produção e suas aplicações. Tá? Então, um fato importante é o seguinte: se você trabalha com área de lavra, tá, você tem que conhecer o equipamento que está disponível para a sua operação. Então, a falta de conhecimento, ou seja, o desconhecimento do equipamento, muitas vezes se traduz em perda de dinheiro, tá? Traduz em perda de produtividade, se traduz em uma série de perdas. Então, é importantíssimo conhecer o equipamento. As distâncias econômicas também, tá? Cada equipamento tem o seu limite máximo de distância econômica. A partir daí ele começa, ao invés dele estar te dando lucro,
ele vai te dar prejuízo. Os conceitos, tá? Vamos falar um pouco sobre unidades de medidas e vamos falar sobre a habilidade do operador, porque é um fator primordial também para a redução de custos, é que você tenha um operador devidamente qualificado. Isso aí quer dizer você treiná-lo, reciclá-lo e estar sempre lhe passando informações novas a respeito de como fazer. Tá? Então não basta apenas você pegar um operador que conhece a máquina, colocar nela e achar que ele vai vai dar o máximo de produtividade que se espera do equipamento. Ele precisa ser treinado, ele precisa também ser valorizado. Tá? A peça mais importante não é o equipamento, é quem opera o equipamento. Então, como conhecer o equipamento, o que eu vou mostrar aqui agora, vou até meio rápido um pouco, nós não vamos estar entrando em detalhes no ABCD aí, mas quando você compra o equipamento, ele vem acompanhado de um manual com todas as instruções, tá, e todas as informações necessárias ao conhecimento do mesmo. Então você tem capacidade de serviço, tanque de combustível, sistema hidráulico, tanque hidráulico, óleo, as dimensões do equipamento, tá, a capacidade dele produtiva, altura, até quanto de profundidade eu posso escavar com determinados equipamentos, enfim, tudo isso acompanha o equipamento. E eu já vi muitos e muitos anos aí as pessoas não darem valor a esses detalhes aí e depois querem que a máquina faça uma coisa para a qual ela não está projetada. Então, o conhecimento do equipamento ele é fundamental para você tirar o máximo proveito desse seu equipamento. Quando a gente fala em distâncias econômicas, nós temos aí para cada tipo de equipamento o máximo que ele poderia estar percorrendo, transportando o material e que revertesse em lucro. Tá? Isso aí é uma estimativa, pode variar aí um pouco de um equipamento para outro, das condições de mina e tal, mas teoricamente você teria o quê? Um trator, ele poderia estar empurrando o material até 100 metros de distância. A partir daí, você já teria que pensar num outro equipamento para fazer esse transporte, porque o trator passa a ser antieconômico. Mesma coisa, uma carregadeira, 150 metros, um scraper, 1.500 metros, tá? Você tem um caminhão articulado aí, 1.600 metros. Isso aí são números que você tem que fazer avaliação na sua mina e ver. Eu acredito que um articulado você possa ter um custo-benefício com uma distância maior do que essa. Né? E uns caminhões de grande porte até 5.000 metros. Mas tudo isso é questão de acompanhamento, tá, diário dos custos dos seus equipamentos para você estabelecer isso. Você não vai comprar um caminhão que só ande 5.000 metros, depois ele começa a dar prejuízo, não. Muitas minas aí tem uma distância do britador até a frente de lavra maior do que 5.000 metros. Então, isso é para dar uma ideia, não são números aí que tem que ser esses números. O Carlos falou que aquele número é o econômico, fora dele não dá, então eu tenho que chegar a minha frente de lavra para perto do britador, o meu britador para perto da frente de lavra. Não é isso. Ideias assim, mas o acompanhamento e o levantamento de custos é que vai lhe dizer se está dentro de um padrão aceitável, se você já está começando a perder dinheiro, talvez investir num outro processo, correias transportadoras, como nós vimos na aula 3, você tem um outro sistema aí, tá? Com a Bactwheel e correias transportadoras, tá? A própria, naquele vídeo da Sandvik, nós vimos lá um modelo híbrido, que você tem caminhões e tem correias. Então, tudo isso é para ser pensado, estudado e colocado numa planilha. Não é de cabeça assim que você vai, não. Tudo merece o seu projeto para viabilidade ou não. E agora nós vamos... essa aula é a última do módulo 1, então nós vamos estar falando aqui o que é escavação. Escavação é o princípio básico, é um processo de se romper a estrutura do solo compactado, em seu estado natural,
seja por emprego de ferramentas cortantes, como faca da lâmina do trator ou dentes da caçamba de uma carregadeira ou escavadeira, ou mesmo um trator desagregando, e tornando possível o seu manuseio. A carga consiste, isso aí é claro, óbvio, todo mundo sabe, no enchimento da caçamba, da escavadeira, carregadeira, caminhão ou caixote, no caso de escrever, como também no acúmulo diante da lâmina do trator, ou seja, um material que já sofreu um processo de desagregação, ou seja, que já foi escavado. O transporte não tem muito o que falar, o próprio nome já diz, consiste na movimentação do material de um ponto ao outro, ou seja, do ponto que ele foi escavado até o ponto onde ele vai ser colocado em definitivo ou ele vai ser beneficiado. Só que existe aí um detalhe muito importante, são duas etapas distintas do transporte. A primeira delas é o equipamento com carga e a segunda é o equipamento sem carga. Então, eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas eu vou voltar numa próxima aula falando sobre isso, com carga e sem carga, porque é extremamente importante. Inclusive, você já pode pensar no seguinte, se você está trabalhando na abertura de uma mina, faça com que seu projeto contemple a sua britagem num nível inferior ao da sua lavra, porque o caminhão subindo carregado, o consumo dele é muito maior do que se ele estiver descendo carregado. Então pense nisso, isso é importantíssimo. Já vi muitas minas que fizeram o britador num local, achava maravilhoso, certinho ali, e alguns anos depois o custo foi aumentando, por quê? Porque o minério estava num plano inferior ao plano do britador. Mas nós vamos voltar a discutir esse assunto, porque esse é extremamente importante. Produção, o que é a produção? É a soma total do material movimentado em uma mineração, considerando seu volume ou peso em uma determinada unidade de tempo. E aí, os mais comuns e corriqueiros que nós vamos encontrar, tá, são as unidades jardas cúbicas, metros cúbicos e toneladas empolado por unidade de tempo. Então, eu posso ter jardas cúbicas por hora, metro cúbico por hora, tonelada a hora. Mais comum é a gente estar trabalhando em tonelada e metro cúbico, mas muitos catálogos de equipamentos trazem também a informação em jardas cúbicas. E, com relação a essas unidades, nós temos um outro detalhe também interessante que deve ser levado em consideração, que são os dois tipos de medida. Tá? Quando o material está desmontado ou detonado, ele é denominado solto ou empolado. Quando o material ainda se encontra no barranco, ou na bancada, na frente de lava, no talude, ele é denominado in situ ou no corte. Conversões. Então aí nós temos as conversões para mim saber o material in situ, tá? Quantas jardas cúbicas tem, eu multiplico a quantidade de metros cúbicos por 1,3080. Já, para mim saber, em metros cúbicos, tá? Qual a quantidade de material no corte que foi dada em jardas, eu vou multiplicar jardas cúbicas, a quantidade de jardas que me foi informada, por 0,76455. Aí eu vou ter quantidade de metros cúbicos no corte. E no caso de tonelada in situ, o que eu tenho que saber? A densidade do material. Então eu vou multiplicar a densidade por metro cúbico e vou ter a tonelada no corte. Tá? Então ao lado aí nós temos um exemplo simples, muito fácil de fazer, eu não vou estar falando os números todos, mas eu vou dar um tempo suficiente para você pegar esse exemplo e se quiser troca os números, fazer outros cálculos aí. Numa outra oportunidade, nós vamos trabalhar esses números, tá? Nas aulas da frente. Inclusive aqui, eu quero dizer uma coisa. Esse curso, tá? Ele também terá a opção de certificação. Mas isso eu vou passar os detalhes para aqueles que estão acompanhando aí. Em breve vou estar colocando na descrição do vídeo aí todos esses detalhes.
Caso você tenha interesse no certificado e no material de apoio, eu vou passar todas essas informações aí para você. E resumindo, nessa aula nós tivemos a oportunidade de aprender sobre características dos equipamentos, conceitos, unidades de conversão de medida e falamos da importância da habilidade do operador. Numa outra oportunidade nós vamos trabalhar esses números, tá? Nas aulas da frente. Inclusive aqui, eu quero dizer uma coisa, esse curso, tá? Ele também terá a opção de certificação, mas isso eu vou passar os detalhes para aqueles que estão acompanhando aí, em breve vou estar colocando na descrição do vídeo aí, todos esses detalhes, caso você tenha interesse no certificado e no material de apoio, eu vou passar todas essas informações aí para você. E resumindo, nessa aula nós tivemos a oportunidade de aprender sobre características dos equipamentos, conceitos, unidades de conversão de medida e falamos da importância da habilidade do operador. Tá? É um tema que nós vamos reforçar nas próximas aulas, mas eu já quero deixar mais um reforço aqui. Mais importante do que o seu equipamento é a pessoa que opera esse equipamento. Nessa aula número 5 nós vamos ver e conhecer um pouco sobre resistências opostas ao movimento. Vamos falar dos equipamentos de transporte e a sua locomoção. Como equipamento de transporte, todos nós sabemos que estamos falando de caminhões, né? E esse vai ser o nosso foco principal. Então, tanto fazem os convencionais, que hoje são muito comuns na mineração, como os fora de estrada, tá? Então, o conhecimento da forma como se procede a locomoção dos equipamentos, ele deve preceder ao estudo dos cálculos de produção dos equipamentos, pois os primeiros são fundamentais na determinação dos últimos. Bom, o que nós vamos estar vendo nessa aula são as resistências opostas ao movimento, tá? E nas aulas seguintes nós vamos estar vendo resistência ao rolamento, resistência à inércia e resistência do ar, tá? Então hoje nós vamos dar o foco em resistência de rampa. Quando se fala em resistência, nós temos aí a resistência e a assistência, ou seja, a resistência de rampa é uma medida de força que é preciso superar para movimentar o equipamento em rampas desfavoráveis, ou seja, nada mais é do que aclives ou subidas. Já a assistência de rampa é uma medida da força que ajuda a movimentação da máquina em rampas favoráveis. Quando falamos em rampas favoráveis, logo vem à mente o quê? Uma descida. E aqui nós temos uma foto com um exemplo típico aí de uma resistência a ser vencida. Tá? Então vocês estão vendo esse triângulo em vermelho aí na imagem, tá? Pela roda do equipamento, ele subindo carregado, e nós vamos entender agora, tá? Como é que se calcula o percentual de rampa e a resistência que o equipamento tem que vencer. Por resistência de rampa, a gente entende que as rampas são medidas em porcentagem de inclinação. Tá? Você não fala uma rampa com 30 graus, 40 graus. Você fala uma rampa de 10%, 8%, 5%. Tá? E isso nada mais é do que a relação entre ascensão ou queda medida na vertical e a distância horizontal em que ocorre esta ascensão ou queda. Então, a seguir, nós vamos ver o cálculo percentual, o desenvolvimento e a ascensão de rampa. Então, vamos lá. Temos aí um exemplo, tá? Uma rampa com 1% de inclinação equivale a uma ascensão ou queda de 1 metro para cada 100 metros de distância horizontal. Então, se eu tenho na vertical
1 metro de altura, tá? E tem na horizontal 100 metros de distância, eu posso afirmar com certeza que a minha rampa tem 1%, ou seja, é uma rampa de 1%. Agora nós vamos fazer um teste rapidinho aí, de um exemplo, tá? E observando a figura abaixo, nós temos uma ascensão vertical de 4,6 metros, tá? Então temos aqui, ó, 4,6 metros, e um desenvolvimento horizontal de 53,5 metros. Então, a pergunta é, qual o percentual de rampa, né, para essa situação? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e iniciarem a montar essa equação aí, tá? Bom, agora vamos lá, vamos ver o resultado. Então, se eu tenho 4,6 metros de ascensão e tenho 53,5 metros de distância horizontal, basta dividir esses 4,6 por 53,5, eu vou ter, multiplicar por 100, é claro, e eu vou ter o percentual de rampa. Então, nesse caso aí, nesse exemplo, nós temos o quê? Uma rampa de 8,6%, tá? Seja ela de aclive ou declive. Agora vamos ver um outro caso onde nós temos informado o percentual de rampa, que é 9,5%. E temos também informado, tá, o desenvolvimento dela na horizontal, que é de 153,5 metros. Qual que é a ascensão neste caso aqui? Tá? Então, mais uma vez, um tempinho aí para montarem a equação e vamos ao resultado. Tá? Então, se eu tenho 9,5%, tá, eu vou dividir esse 9,5, dividir por 100 e vou multiplicar pela minha distância horizontal, que é 153,5 metros. Com isso, eu vou ter o quê? Uma ascensão, né, ou assistência, né, de 14,58 metros. Ou seja, essa altura vertical aqui são 14,58 metros. Isso aí, numa mineração, equivale praticamente a você subir de um banco ao outro, tá? Então, indica o seguinte, para mim ter uma rampa de 9,5%, eu vou precisar de um desenvolvimento dela de 153,5 metros, para poder atingir, suponhamos que os bancos sejam de 15 metros, de 14 metros. Tá? Uma coisa muito importante que se deve ter em mente, tá? E por isso nós estamos vendo esses exemplos aí, é o seguinte, que quanto mais forte for a rampa, mais você vai exigir do equipamento de carga, mais consumo de combustível esse equipamento vai proporcionar, devido à força que ele vai ter que implementar para vencer essa rampa. Né? Então, é muito importante quando você está planejando, fazendo planejamento de lavra, tá? Procurar ter rampas. Dificilmente você vai ter uma mina que você não tem uma rampa, é muito raro. Em alguns casos acontece, mas são poucos, a maioria tem. Então procurar fazer uma rampa o mais suave possível para que você não fique tendo que ter um sobreesforço no seu equipamento, para com isso estar aumentando o custo de combustível. O terceiro exemplo que nós temos aí é o seguinte, uma rampa de 8,5% de inclinação,
com uma ascensão de 25 metros. Agora vocês veem aqui que eu tenho a ascensão. Então, como eu disse, suponhamos aí que a gente tem uma mina aí com bancadas de 12,5 metros de altura. Então, aqui eu estaria buscando atingir a segunda bancada dessa mina, tá? Qual que é o desenvolvimento, tá, necessário para, mantendo esse percentual de 8,5, tá, eu atingir a um patamar de 25 metros de altura? Então vamos lá, monta a equação, enquanto eu espero aqui um pouquinho. Muito bem. Tá? Se eu tenho 25 metros, tá? Estão aqui, 25 metros de desnível, o que eu faço? Eu vou dividi-lo por 8,5 dividido por 100, que é o meu percentual. Isso vai me dar um valor que será o desenvolvimento necessário para, mantendo essa inclinação de 8,5%, eu atingir uma altura de 25 metros. Então eu vou precisar o quê? Um desenvolvimento de aproximadamente 300 metros aí, ou seja, 294,12 metros de desenvolvimento para manter uma rampa com esse percentual. Com isso, nós chegamos ao final dessa aula, tá? E na próxima aula, que é a aula número 6, tá, do módulo 2, nós vamos ver resistência de rampa e resistência ao rolamento. Hoje nós vamos falar sobre cálculo da resistência de rampa. Vamos lá. As forças resistentes, tá, são provenientes de vários fatores, porém no nosso caso específico aí, o que nós vamos considerar é a força de atrito gerada na superfície de contato entre o pneu e o terreno, devido às deformações das paredes laterais causadas pela flexibilidade da borracha. Tá? Esses esforços são proporcionais à pressão exercida sobre o solo pelo peso total do equipamento, ou seja, o peso do equipamento mais o peso da carga. E é isso aí nós vamos denominar de P. Considerando que esses equipamentos trabalham sobre terra solta ou terrenos de baixa capacidade de suporte e baseado em estudos realizados, nós podemos concluir o quê? Que a força mínima inicial para colocar o equipamento em movimento pode ser estimada em 2% do peso total P. O que isso quer dizer, tá? Então, nós vamos ver mais um detalhe aí. E aqui tem uma parte interessante que eu quero frisar para vocês, que é este detalhe aqui, ó. Tá? Mesmo num terreno relativamente firme, tá, você tem um determinado afundamento do pneu no solo. E isso aí já é uma força, tá, que está vendo ainda que devido a essa pressão de contato, o terreno se deforma, permitindo a penetração de parte do pneu no mesmo. Tá? Nós denominamos esse efeito como afundamento, o qual resulta no maior atrito lateral e na necessidade do pneu vencer constantemente uma rampa ascendente, mesmo estando no plano. Ou seja, esse triângulo aqui, ó, eles identificam o quê? Uma rampa que o caminhão tem que estar vencendo, tá? Por esse afundamento do pneu no solo da estrada. Então, continuando, nós temos que o cálculo da resistência de rampa, tá, e aqui eu denominei de R maiúsculo, RA minúsculo, ele é igual a mais ou menos o peso do equipamento, ou seja, o P, que é o peso total do equipamento, né, vezes o seno de alfa. Então,
Para pequenos valores do ângulo alfa, ou seja, para rampas com menos de 20%, nós podemos considerar que o seno de alfa é igual à tangente de alfa. Porém, a tangente de alfa é igual a I sobre 100. Pessoal, é bom ter um caderninho do lado aí para vocês fazerem essas anotações e isso aí ir fixando na mente, né? E depois voltem o vídeo para rever alguma coisa aí. Mas vamos lá. I é o aclive em porcentagem. Então, se a gente substituir naquela fórmula inicial lá, o seno de alfa por tangente de alfa, nós vamos ter que a resistência de rampa é igual a P vezes tangente de alfa. Logo, a resistência de rampa, tá, é igual a P vezes I dividido por 100. Porque a tangente de alfa é igual a I dividido por 100. O I, tá, reforçando, é o aclive em porcentagem. Para se obter a força, para vencer a resistência de rampa em quilograma-força, usando o valor P em tonelada, nós devemos multiplicar o numerador da equação por 1000 quilos. Então, logo, a resistência de rampa é igual ao peso do equipamento vezes I, que é o percentual de rampa, vezes 1000 dividido por 100. Então, nós chegamos à fórmula final, onde a resistência de rampa é 10 vezes o peso total do equipamento, vezes o I, que é o aclive. Nesse exemplo, nós vamos considerar um caminhão fora de estrada com 180 toneladas, tá? E aplicar nele a equação que nós vimos anteriormente, que nada mais é do que resistência de rampa é igual a 10 vezes P vezes I, né? Então, nesse caso, nós estamos considerando o I como um aclive de 9,5%. Jogando isso na fórmula, nós vamos ter que resistência de rampa é igual a 180 vezes 10 vezes 9,5. O que vai dar, neste caso, uma resistência de rampa de 17.100 kgfm. Agora nós vamos ver a resistência ao rolamento, ou seja, RR. O que é a resistência ao rolamento? É a medida da força necessária para rolar ou puxar uma roda sobre o solo. Essa força é afetada pelas condições do solo, pela carga, e quanto mais a roda afunda no solo, maior a resistência ao rolamento. Então, atentem bem para o detalhe desse desenho, tá? Um dos fatores primordiais para se buscar uma redução de custos, tá, principalmente no transporte, são as vias por onde esses equipamentos transitam. Então, muitas vezes, você está olhando o ciclo da escavadeira, olhando uma série de outros detalhes, e esquece de ver alguns detalhes críticos, como o piso de rolagem das estradas de acesso, seja as praças de carregamento, seja ao britador, tá? Muitas vezes a gente encontra em Minas que tem alguns trechos da estrada com o famoso borrachudo, tá? Isso aí é um problema seríssimo, porque o caminhão, quando chega nessa parte, ele vai ter que implementar uma força maior para vencer essa resistência e, consequentemente, ele vai estar aumentando o consumo de combustíveis. Então, é muito importante ter em mente este detalhe. Prestem bastante atenção. Quanto mais a roda do caminhão afunda no piso, maior será a resistência ao rolamento. E quem trabalha em mineração sabe muito bem o que eu estou falando, principalmente em dias de chuvas, que é difícil de manter uma pista nas condições ideais. Então, vamos trabalhar o período de seca, dando manutenção nas pistas para que no período de chuva a gente possa obter bons resultados. E agora, com relação à resistência ao rolamento, nós temos
ainda o atrito interno e a flexão dos pneus também contribui para a resistência ao rolamento. Aí entra aquele detalhe importante, e essa parte, a manutenção é que tem que dar o suporte aí, que é a calibragem, né, dos pneus do equipamento. Porque se você estiver transitando com os pneus com a pressão de ar interna abaixo do recomendado pelo fabricante ou abaixo do especificado para determinado trabalho, você vai estar adicionando uma força extra aí, que é uma resistência extra que não deveria existir, mas que vai estar comprometendo seu trabalho, tá? Então a resistência mínima, ela é aproximadamente 2%, tá? Podendo ser considerada como 1,5% com pneus radiais ou caminhões com pneus duplos. A resistência ao rolamento, ela é em função do peso do veículo mais o peso da carga. E aí nós temos a resistência devida à penetração dos pneus é aproximadamente igual a 0,6% do peso bruto do veículo. Tá? Dessa forma, nós podemos calcular a resistência ao rolamento utilizando a seguinte equação. Então vamos lá, RR é igual a 2% do peso bruto do veículo mais 0,6% do peso bruto do veículo. Então vamos dar uma paradinha aí nesse cálculo aí, vamos voltar aqui para ter atenção, tá? Quanto mais o pneu penetra no solo, maior a resistência que o caminhão sofre para desenvolver o seu trabalho. Então, é fundamental, pista de rolamento, elas têm que estar, não tem como você asfaltar uma mineração todinha com o caminhão fora de estágio, mas ela tem que estar tipo um asfalto, ela tem que ser compacta, ela tem que ter a menor, ou seja, a mínima probabilidade de afundamento do pneu do caminhão. Então, as pistas, elas têm que ter condições ideais de tráfego. Cara, isso aí é utopia. Como é que eu vou ter condição ideal numa mineração? Você cria. No período seco, você trabalha as suas pistas, as suas drenagens, você faz trabalhos para evitar que a chuva corra no leito da estrada. Você tem uma série de opções que você pode fazer para mitigar esse problema. Então, isso está na sua mão, tá? A mina é você que gerencia, é você que olha. Então, você tem que observar aonde eu tenho um ponto na estrada aí, onde eu tenho um ponto, um borrachudo, ou um ponto de dificuldade, o caminhão afunda mais o pneu, ou na praça da escavadeira, e trabalhar esses pontos. Então, vocês veem, a resistência ao rolamento já pega aí, de graça aí, ó, tá? 2% do peso bruto do veículo mais 0,6% do peso bruto do veículo por afundamento do pneu, tá? Por centímetro de penetração do pneu. Então, se ele afundar aí 10 centímetros, você está tendo o quê? 6% do peso bruto do veículo está sendo resistência. E isso, meu amigo, é jogar dinheiro fora. É jogar dinheiro fora. Como exemplo aí, ó, nós vamos considerar o mesmo caminhão lá de 180 toneladas, tá? Vamos aplicar a equação anterior e nós vamos ter o quê? Lápis e papel na mão, meus amigos, para fazer essas continhas aí. Então, o que nós vamos ter? Resistência ao rolamento, abre chave, colchetes e parênteses, ela vai ser 2 igual a 100, 2 dividido por 100, fecha parênteses, vezes 180, fecha colchetes, mais, abre colchete, abre parênteses, 0,6 dividido por 100, fecha parênteses, vezes 180, fecha parênteses, fecha colchete e fecha chaves. A resistência ao rolamento, agora nós vamos abrir só colchete e parênteses, ela vai ser 0,02 vezes 180 mais 0,06 vezes 180.
Resultado, nós vamos ter 4,68 kgf de resistência ao rolamento numa condição ideal, tá? Esse cálculo é para uma condição ideal, então essa resistência ela já vai existir ali na sua mina aí. Agora imagine você se as suas estradas não fornecem essa condição ideal. Então, meu amigo, você pega esse número aí, ele vai crescendo e você vai vendo o seu custo também crescer e o seu lucro diminuir. Atenção, é fundamental. Estrada de rolamento de caminhões fora de estrada, tá? Elas têm que ser perfeitas, eu não digo asfaltadas nem cimentadas, mas muito bem compactadas para não ter um aumento de custo nesse detalhe. E uma outra coisa importante, a calibração dos pneus dos veículos é importante, então a manutenção tem que estar em cima disso aí, você tem que cobrar da manutenção esse detalhe, porque um pneu descalibrado ele vai aumentar a resistência ao rolamento, e aumentando a resistência ao rolamento ele vai aumentar seu custo, e aumentando seu custo ele vai aumentar a probabilidade de você ser demitido da empresa e botar uma outra pessoa mais competente para reduzir esse custo. Ok? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Tá? Semana que vem teremos a aula número 7 e vamos estar falando sobre um pouco mais aí sobre resistências. Muito obrigado e até lá.